eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A do B. Abada chapa que eu sou mais isolado. Tocando bem alto no meu Walkman, esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal, vai ser tudo bem. Galera, quem for entrando, chama os amigos, por favor, porque teve um probleminha de conexão. Hoje a Vivo tá brincando com a conexão da gente. Mas vamos chamando os amigos e vem. Cada um convidando um amigo, ó. O debate hoje vai ser fera. A gente vai ter o Miguel Najib agora, já no telefone. Então vão chamando os amigos e volta aqui pro ar, tá? Chamem os amigos e vem, galera. Caiu. Vão convidando aí, tô esperando vocês. Vamos, a gente tá no intervalo, dá tempo de chamar todo mundo. Está no ar. Muito bem, voltamos com o programa Bomba Tônica, hoje falando sobre escola sem partido. Muito bem, vamos ao telefone agora falar com o idealizador do projeto. Alô? Alô, fala Rafael, tudo bem? Opa, tudo bom? Professor Najib, tudo bem? Professor, eu sou só advogado. Você é professor, para muita gente aqui você é professor. Muito bem, muito bem. Doutor Najib, tudo bom? Tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seguinte, professor e doutor, hoje estamos aqui com alguns comentaristas, não sei se você já conhece o nosso programa, alguns de esquerda, alguns de direita, alguns de centro, outros indecisos, mas no final a gente sempre chega a uma convergência, ok? Uhum. Maravilha, vamos falar sobre o projeto. Bom, para começar a falar sobre o projeto, vamos falar primeiro, eu posso fazer o seguinte, falar sobre os seis deveres do professor, um por um, e a gente vai conversando? Eu acho isso o mais importante. Maravilha, então vamos nessa, perfeito, vamos lá. Concordo. Então, vamos pro primeiro. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? A primeira coisa que eu tenho a dizer é a seguinte: alguém discorda da existência desse dever? Boa pergunta. Alguém aqui discorda, por favor? Eu discordo. Quem discorda? Juan. Quem discorda está defendendo que o professor tem o direito de se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover, não estou falando apresentar, estou falando promover os seus próprios interesses, as suas próprias preferências políticas, religiosas, ideológicas e partidárias. Entendi. Então, alguém acha que o professor tem o direito de fazer isso com seus alunos? Juan, por favor. Juan. Bom, boa noite, professor, em primeiro lugar. É um prazer falar com o senhor. Por partes, eu discordo no seguinte ponto. O senhor aqui, nesse primeiro ponto, coloca as duas palavras, promover a opinião e a concepção também. Então, esse tópico aqui é muito mais abrangente do que somente a promoção dos próprios interesses. Ele coloca também a promoção da própria opinião. Ou seja, como é que o professor, que está ali para formar o aluno, para informar o aluno, seja qual for o seu princípio religioso, moral, político, ele está ali para se colocar como formador. Então, como ele vai ficar restrito da sua própria opinião ou concepção sobre determinado tema e vai ter que ser restrito a uma opinião alheia, porque... Não é isso que está escrito aí, Juan. O que o dispositivo, o que esse dever diz, é que o professor não pode promover. Promover significa fazer propaganda, tentar incutir na mente dos alunos as suas próprias opiniões e concepções religiosas, políticas, ideológicas, partidárias. É isso que o professor não pode fazer. Mas eu entendo o seguinte: você tem o direito de pensar que o professor tem o direito de fazer isso. Eu acredito que a maior parte das pessoas tende a concordar comigo, de que o professor não pode se aproveitar da presença obrigatória de um aluno em sala de aula para tentar fazer a cabeça do aluno. Uma coisa é você dar informação, você apresentar os dois lados, inclusive o seu ponto de vista como professor. O que um professor não tem o direito de fazer, do meu ponto de vista, e eu sustento que a Constituição Federal também não permite que ele faça isso, é se aproveitar da audiência cativa do aluno para tentar impor um determinado ponto de vista, promover um determinado ponto de vista, a fim de transformar o aluno numa réplica ideológica dele mesmo. Muito bem, calma aí. A Constituição não permite isso porque ela garante ao aluno a liberdade de consciência e de crença.
Essa liberdade, segundo a Constituição, é inviolável. Então, naturalmente, se o estudante é obrigado a escutar o discurso do professor e o professor tem liberdade, entre aspas, de promover as suas próprias opiniões, a liberdade de consciência do aluno vai ser letra morta. Muito bem, só um minutinho. Juan, rapidinho, posso passar aqui pro pessoal? Bruno, por favor, você tem algo a dizer? Não, eu quero concordar com o doutor Najib. Aqui quem fala é Bruno Casorrigo, doutor Najib. Eu quero concordar com o senhor em dizer o seguinte, que eu acho que a grande questão é a leitura qual é eu não estou tratando aqui dos outros pontos, mas nesse ponto 1, eu acho que a grande questão é qual é o verbo que está sendo usado. Uma coisa é o verbo, é a semântica do verbo. Uma coisa é você dizer, o professor pode apresentar a sua opinião. Eu acho que ninguém pode impedir o professor de ter uma opinião pessoal. Ele é um direito direito inalienável dele. Porém, é um direito constitucional. Perfeito. A Constituição garante. É isso, eu concordo. Agora, o que o Najib, o doutor Najib está colocando, e eu concordo, é que o professor não pode tentar convencer o aluno, a partir da posição de autoridade que ele ocupa, tentar convencê-lo de que a opinião dele é a única que vale, é a correta e que cabe ao aluno seguir aquela opinião. Vou dar um exemplo. Se um professor tem um posicionamento partidário e o professor diz, caro aluno, existe o partido A, B e C. O A defende isso, o B defende aquilo e o C defende aquilo. Cabe a você, aluno, escolher qual você prefere. Eu, professor, prefiro o B, mas você pode preferir o A, o B ou o C. Exato, isso é uma coisa. Muito bem. Outra coisa é o professor chegar lá e dizer o seguinte, eu sou do partido B, o partido B é maravilhoso e você, aluno, tem que concordar comigo. E ele é um formador de opinião. Esse é o problema. Vamos lá, Miguel. O pior é quando o professor coloca em prova e quer que você responda com a opinião dele na prova. E acontece. Ou quando o professor prejudica um aluno porque o aluno defende um partido que é contrário ao que ele acredita. Muito bem, vamos ao Pedro Cavalcante. Aí a gente tá no segundo dever, né? Najib, exatamente. Vamos só passar pro segundo? Vamos passar pro segundo rapidamente? Só um minutinho. O segundo é o seguinte: o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Pedro Cavalcante, quer falar alguma coisa? Não, esse é muito tranquilo. Alguém discorda desse também? Eu acho que esse é unânime, né? Esse é. Com certeza. Doutor, esse é unânime. Tudo bem, vamos lá. Perfeito. E, inclusive, apenas para esclarecer a origem desse dever do professor, é o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, que diz que ninguém será privado de direitos em razão por motivo de crença religiosa ou convicção política ou filosófica. Então, isto nada mais é do que a liberdade de consciência e de crença garantida pela Constituição Federal. Legal, muito bom, perfeito. Ninguém está inventando a roda aqui, não é isso? Exatamente. Aliás, sabe, o Rafael, é o seguinte, esse projeto, não fui eu que inventei esse projeto Escola Sem Partido, foi a Constituição Federal. Entendi. Eu só tirei o projeto de dentro da Constituição, mas ele está lá, entendeu? Eu fiz o seguinte, eu extraí algumas regras da Constituição, que são esses princípios, como, por exemplo, pluralismo de ideias, impessoalidade ou neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, laicidade do Estado, pluralismo de ideias, tudo isso, liberdade de consciência e de crença, liberdade, tudo isso está na Constituição Federal. O que eu fiz foi extrair esses princípios e colocar em prática, né? Exatamente. Porque como diria o Lula, vai ver, não pegou, né? Hein? Como diria o ex-presidente Lula, vai ver, não pegou a lei, né? Pois é, a Constituição não pegou, efetivamente, nessa parte não. Muito bem, vamos lá, Bruno Cazueiro. Não, eu queria mais uma vez concordar com o doutor Najib, dizer o seguinte, que é muito importante ressaltar que todos esses preceitos de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, de pluralidade, de neutralidade em alguns momentos do ensino, tudo isso está na Constituição, mas que a gente exigir que o PT e outros partidos de esquerda respeitem essa neutralidade e essa Constituição é complexo, porque eles não assinaram a Constituição. É verdade. É verdade. Eles são contra a Constituição Federal. Eles não assinaram. Vamos lá. Agora, só mais uma observação, Rafael, em relação ao segundo dever do professor. Doutor Najib, pode ir. Olha, não seria necessário dizer isso. Mas, infelizmente, eu mandei para você alguns áudios, algumas evidências disso, estudantes estão sendo perseguidos, humilhados em sala de aula, em razão das suas preferências políticas e partidárias, por exemplo. É verdade, a gente recebe relatos de estudantes cristãos que são ridicularizados em sala de aula por causa da sua fé.
o que é um absurdo. Nesse É caso, uma violação gravíssima à Constituição Federal. Nesse então caso, é necessário hoje, infelizmente, tornou-se necessário colocar isso num cartaz dentro de uma sala de aula. O que é a coisa mais elementar, a coisa mais básica, dizer que um professor não pode favorecer ou prejudicar ou constranger um aluno por causa das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas, morais e coisa e tal. Pois é, daqui a pouco a gente vai discutir sobre a questão do cartaz. Vamos lá para a terceira aqui, que foi todo mundo unânime. Ed Pázaro. Já que o Miguel, o professor, primeiramente queria agradecer a sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Atenção todos, foi ele que conseguiu o telefone do Najib, hein? Eu tentei trazê-lo aqui para um evento nosso da Fundação Pedro Aleixo no início do ano, mas infelizmente a gente não conseguiu fechar a viagem, etc. Mas é um prazer tê-lo aqui no programa e espero conseguir ainda fazer essa palestra pessoal aqui no Rio contigo. Conte comigo. E é interessante que você falou esse bullying, ou essa bullying de uma maneira assim até bullying é uma boa palavra, falando, né? Mas o bullying que esse pessoal sofre por ser cristão ou por votar no Bolsonaro, a onda da direita, e o pessoal sofre com isso muito. E a esquerda fecha os olhos para isso, né? Porque fala que tem o racismo, até o preconceito o preconceito religioso tem para as religiões afro e algumas outras religiões, mas para o cristianismo não se considera preconceito religioso, né? Ninguém reconhece. É impressionante, é só para fazer esse adendo aí. Muito bem, vamos então à terceira dever do professor aqui. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Doutor, vamos aqui ouvir agora o nosso especialista em passeata e ato público, chamado Pedro Cavalcante. Por favor, Pedro. Primeiro, boa noite, doutor Najib, é uma honra. Apesar de a gente ter algumas opiniões conflitantes, eu fico muito feliz com a sua participação. É um prazer. Aqui no Bomba a gente defende o pluralismo de ideias, né? É isso aí. E o debate é fundamental para a construção da nossa democracia. A grande pontuação aí, a gente tem momentos históricos no Brasil. Por exemplo, você pode colocar o debate da direta já, o debate do Fora Collor, até esse momento de manifestações mais recentes, que muitos professores... Fora Dilma, pode falar, Pode ser também, é porque no Fora Dilma não teve tanto, né? Porque eu ia falar da participação, da relação do professor-aluno na mobilização desses atos, e no Fora Dilma não, porque o professor falava fica Dilma, né? Vamos lá, Pedro, Não, sem claro. perder o foco. Sem perder o foco, Vambora, por favor, vai lá. sem grandes piadas. Então eu acho que essa interação professor-aluno nos grandes acontecimentos da sociedade, ela é fundamental, porque é papel do professor, sim, falar para o aluno, olha só, participar das manifestações e participar da política brasileira e da política da sua sociedade é importante, porque hoje a gente vive uma alienação política. E se a gente na escola, particularmente sou professor, se a gente não falar para o aluno assim, participa, que é importante, esse cara ele vai continuar alienado. Então esse item 3, particularmente, eu sou muito contra por conta disso. Questão da propaganda política partidária, enfim, eu não sou contra, eu acho que não deve fazer propaganda política partidária, mas também não sou contra a declaração de voto. Eu sou contra, a gente já discutiu isso lá dentro. Mas essa questão de incentivar os alunos a participar de manifestações, eu acho que é importante, sim. Vamos lá, Pedro, doutor. Olha só, o problema, eu concordo em parte com você, o problema é que o professor faz isso de forma seletiva. O professor não costuma mobilizar os seus alunos a fazer uma manifestação contra os políticos que gozam da sua simpatia. Vou te dar um exemplo. Você é jovem, muito mais jovem do que eu. Mas em 91, acho que foi em 91 que o Collor foi empichado? Foi. O impeachment do Collor foi, acho que em 91. Não, foi 92. 92? 91 ou 92. Tá. Quando aconteceu o impeachment do Collor, a esplanada dos ministérios aqui em Brasília estava forrada de cara pintada, os caras pintados, que eram estudantes que foram mobilizados pelo movimento estudantil e tal. Muito bem. Só tinha estudante contra o Collor aqui na esplanada dos ministérios. Quando houve a manifestação pelo impeachment da Dilma na Avenida Paulista, que juntou mais de 1 milhão de pessoas em março de 2015, se não me engano, a Folha de São Paulo, o Datafolha, apurou que apenas 4% das pessoas que foram à Paulista aquele dia tinham menos de 20 anos de idade. Então, o que aconteceu claramente, pelo menos na minha leitura,
é que os professores não mobilizaram os alunos para participar desse evento. Então, a questão é, o professor tem autoridade sobre o aluno. O aluno quer agradar o professor. Então, quando o professor faz uma mera sugestão, não precisa nem fazer a incitação, nós estamos falando, mas a mera sugestão de que o aluno participe de um determinado ato, o aluno vai para puxar o saco do professor, vai para fazer média, vai para ficar bem com o professor. E aí daquele que não for, entendeu? Porque vai ficar queimado. Ainda mais se o cara disser que não vai mesmo porque discorda. Então, como o professor tem poder, e tem um poder muito grande, muito grande, concordo, sobre os alunos, concordo. Então esse professor não pode abusar desse poder para manobrar os alunos segundo as suas próprias preferências, seus próprios interesses. Muito bem, calma aí. Por isso, então, deixa bem, só para concluir. Concluindo, antes de ser um dever legal do professor, este de não incitar os alunos a participar de uma, embora seja também um dever legal, é um dever ético de quem exerce a autoridade. Muito bem. Pedro. É porque você colocou aí um ponto, né? Que é um ponto de convicção ideológica. E nesse ponto eu até vou concordar com você que o professor ele vai incitar o aluno a participar de manifestações que ele acredita válida. Mas, ok, tudo bem. Só que aí é o seguinte, tipo, ou a direita pega, tem duas opções. Ou a direita, ela faz o debate ideológico e tenta disputar a opinião desse professorado, né? Ou então ela pega e proíbe que se fale, porque na realidade é o seguinte, quando a gente fala pro professor não incitar, não tem que fazer isso, porque quando é para um lado o aluno vai e quando é para o outro não, é porque a direita percebe que ela não consegue disputar essa opinião. Entendeu? Porque um pensamento mais liberal, o pensamento mais liberal não atinge essa classe dos professores. Você tá dizendo então, na realidade, é o seguinte, você pro campo da direita, você está falando o seguinte, olha, esse debate aqui é ruim para mim. Né? Então, quando você fala que esse debate é ruim para mim, eu prefiro que ele não exista. Isso é um debate ideológico. Então, muitas vezes o conceito da escola sem partido vira um conceito de escola de outro partido, porque na verdade está atendendo outro interesse. Não, eu discordo. Né? Eu não sei nem qual sua concepção ideológica, procurador, particularmente. Então, eu estou falando assim do campo direita e esquerda. Né? Eu que sou um cara de esquerda, assumidamente de esquerda, vejo dessa forma. Entendeu? Tipo, como não consegue comprar o debate, é melhor que não tenha. Tá. Doutor Najib, você já percebeu que você foi aqui professor, procurador, advogado? Não, mas ele é procurador. O doutor Najib é procurador, não é? Não sabia. Muito bem. Eu pesquisei. De esquerda, como é que falou? Eu sou Pedro Cavalcante. Pedro, por que você disse que o projeto é um projeto de direita? Não, eu não disse. Assim, lendo o projeto, o que levou você a chegar a essa conclusão? Não, eu não disse que o projeto é de direita. Deixou nas entrelinhas. Calma aí, Bruno Cazueiro. Eu sei porque ele disse que o projeto é de direita. Porque como ele sabe que a esquerda doutrina os alunos, se você proibir a doutrinação, a direita gosta, né? Bom, não fale. O Bruno Cazueiro adora falar bobagem. Que bobagem. Tem mais também. Eu não falei que o projeto é de direita. Tem mais também. Mais um motivo para ele chamar de direita é porque quem está apresentando esse projeto nas diversas municípios são vereadores de direita. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Bolsa Família e com outros programas. Só um minutinho. A mesma coisa que aconteceu. Levados pelo uso do sistema educacional como ferramenta da esquerda. Exato. Entendeu? Então é natural que políticos de direita se interessem pela escola sem partido, porque eles percebem que estão sendo trapaceados. Claro. Não, e tem mais, né? A esquerda tem essa questão da retórica, quando não vem dela, ela é contra, como foi a questão do Bolsa Família e outros programas que o Lula aplicou, mas que eram da gestão Fernando Henrique. Ele só fez a questão de mudar o nome do programa e aí passou a ser um ótimo, e na época que era do Fernando Henrique era horrível. Então também tem a questão de não foi a esquerda que está propondo, isso é horrível. E aí você não para para pensar na qualidade do projeto em si, mas só se foi feito pelos meus amigos ou não. Eu entendi. Olha, eu digo para você, doutor, a esquerda apoiaria o projeto Escola Sem Partido, sem sombra de dúvida, se o sistema de ensino estivesse na mão dos seus adversários. Com certeza. Entendi. Não tem dúvida nenhuma. Também tenho certeza disso. Muito bem, vamos lá. Mas eu acho que... Desculpa, Pedro, desculpa. Complementa. Eu acho, a única coisa que eu falo, a questão não é o projeto ser de direita ou de esquerda. Hoje as pessoas da direita, elas defendem... Hoje as pessoas da direita defendem esse projeto porque preferem amordaçar o professor do que tentar disputar o professor ideologicamente, tentar trazer o professor para o campo deles. Porque já viu que não consegue. Mas não tá certo, meu Deus do céu. A direita eu não posso falar não o pode reagir à doutrinação, à prática da esquerda,
tentando praticar a mesma ilegalidade que a esquerda está fazendo. Doutor Najib. Mas imagina só, você transformar a escola num campo de batalha política, partidária, ideológica. Não é para isso que a escola existe. Não, faz também não sentido acho você isso. sair disputando a tapa, professor, para chegar, para entender. A escola não é para isso. Não, entendeu, sim, Pedro? claro. A escola é para transmitir conhecimento. Deve ser um ambiente, tanto quanto possível, livre dessas influências políticas, partidárias e tal. Porque isso prejudica a finalidade da escola, que é a difusão da ciência, a transmissão do conhecimento. Chegamos à formação do cidadão também. A escola ela participa muito na formação do cidadão. Vamos lá. Essa que é a questão, que é a seguinte. O grande debate inclusive que debatemos um pouco sobre esse tema semana passada. Qual é o dever da escola? Qual é a questão da escola, né? Então, assim... A missão, né? A missão da escola. Agora, o Miguel queria responder o Pedro Cavalcante. Calma aí, só um minutinho. Não, eu primeiro queria dar boa noite ao meu xará também, Miguel. Exatamente. Sou boa professor de engenharia, no curso de engenharia civil. E eu queria dizer só assim, poxa, não cabe discutir que tem que fazer um debate de classe de professor sobre a opinião que tem que defender em sala de aula. Isso é loucura em cima da loucura. Eu queria só colocar um ponto aqui de reflexão, professor também Najib, enfim. Todas essas regras, elas são contundentes. Até acho que tem uma diferença entre o que pode e o que deve, né? Sem sombra de dúvidas, os professores não devem fazer isso, mas poder até que ele pode, né? Ele vai lá e faz. A questão é como lidar com este fato. Eu discordo no projeto de lei do Escola Sem Partido que lidar com este fato é criar mais um ente de fiscalização e dar essa tarefa ao Estado. Eu acho que hoje o que faz, por exemplo, a página do Facebook divulgando os vídeos que são feitos através do smartphone é muito mais potente, muito mais forte em coibir do que realmente criar mais um órgão do Estado e mais um custo numa máquina que já é muito inflada. Então eu queria trazer essa reflexão, ter essa oportunidade de estar trazendo para você, porque eu tenho essa visão assim, bem pragmática, liberal, né? Não diria nem de liberal, mas que toda vez que a gente fala em gerar um novo ente de fiscalização, eu não me considero liberal não, tá? Eu me considero um cara social-democrata. Mas toda vez que a gente discute isso, a gente tem que estar discutindo. Isso representa um custo, a que custo que a gente vai pagar e como a gente vai controlar isso. Então, é nesse ponto que eu acho que... Olha, essa é a crítica. Eu falei que é liberal, Miguel, porque essa é a crítica que, em geral, é feita pelos liberais, né? Eles, o Estado, isso é mais uma intervenção do Estado na educação. Essas pessoas se esquecem que o ensino obrigatório que é uma gigantesca intervenção estatal na vida dos indivíduos e das famílias. O que o projeto Escola Sem Partido faz é definir os marcos jurídicos dessa intervenção. E ele faz isso em benefício da parte mais fraca, que é o estudante. O projeto Escola Sem Partido não está criando nenhum outro órgão de fiscalização. Ele simplesmente está levando ao conhecimento do estudante, que é, repito, a parte mais fraca, direitos que ele tem. E que ele precisa saber que tem para poder exercer. Porque esse estudante está num ambiente no qual ele está submetido à autoridade do professor, que eventualmente é aquele indivíduo que está cerceando a liberdade de aprender dele, que está causando danos a ele, entendeu? Ele está submetido, ele gosta dessa pessoa, ele tem um sentimento, assim, uma relação de amizade por essa pessoa, uma admiração por essa pessoa. Então ele está muito fragilizado, muito vulnerável dentro da sala de aula. Esse cara, essa criança, esse jovem, ele precisa saber que ele tem liberdade de consciência e de crença, que ele tem liberdade de aprender, direito ao pluralismo de ideias, direito ao princípio da impessoalidade. Ele precisa saber que ele tem direito. É só isso que o projeto faz. Mas isso a gente converge. Isso sem sombra de dúvidas. Eu acho sensacional o seu trabalho. Essas informações, Miguel, é problema dele. Ele pode aceitar aquilo de bom grado, ou pode procurar o judiciário para entrar com uma reparação de danos morais contra o professor que causou dano a ele. Entendeu? Então o projeto, o único custo que o projeto envolve é imprimir uma folha de papel A2 e colar na parede da escola, na parede da sala de aula. É papel e tinta só. Então o custo é irrisório, o custo é zero. Entendeu? O resto é cidadania. É engraçado porque a esquerda sempre defendeu a cidadania. Não é verdade? A gente sempre vê essa palavra na boca do pessoal da esquerda. Pois o projeto Escola Sem Partido é um projeto de cidadania. Porque ele leva ao estudante, jovem, criança e adolescente, o conhecimento de direitos que ele possui, que a Constituição lhe garante. Então, eu acho que isso é cidadania. Só para completar, dizer que
esse papel que a Escola Sem Partido faz, eu acho, assim, de super vanguarda. Eu conheci o Escola Sem Partido acho que em 2009 ou 2008, quando a gente levava esse tipo de debate na política de juventude. Eu venho do movimento estudantil, eu sei o que é a doutrinação ideológica dentro do conceito, e acho isso preocupante, né, dentro das escolas. A gente levava para o debate e as pessoas achavam que aquilo ali era ilusório. E isso, nesse papel, assim, a persistência e o trabalho que foi feito, acho que foi fundamental. Muito bem. Né? É isso que eu queria contribuir. Muito bom. Maravilha, obrigado. Doutor, rapidinho, vamos passar aqui, tentar passar um pouquinho mais rápido, a gente está quase terminando o programa, mais ou menos. Vamos lá. A quarta é: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Ou seja, o que a gente discutiu aqui antes, doutor, é o seguinte: quem é que vai analisar isso? Calma aí, vamos lá, Bruno Cazueiro. O estudante, de imediato o estudante, ou seja, o conjunto dos estudantes, né? Então, naturalmente, o professor tem o dever de fazer isso, e caso ele deixe de fazer, o aluno vai levantar a mão para o professor. O senhor está deixando de falar de um aspecto importante desse problema. Entendi. O senhor está omitindo uma questão relevante. Então, o senhor não está sendo justo na exposição desse ponto de vista. O senhor está ridicularizando um ponto de vista que tem o seu peso. Então, aquele conjunto de alunos, nós estamos pensando no coletivo, hein? Mas não isso já acontece. Entendi, vamos lá, só um minutinho. Só um minutinho, Pedro Cavalcante. Mas esse debate, esse pluralismo de ideias, a gente defende na escola, né? E isso, de certa forma, já acontece. Não, porque é como você falou do item 2, inclusive, procurador, que você falou para colocar lá que tem que colocar no cartaz, mas deveria ser um negócio óbvio, e que de fato é óbvio. Eu acho que esse item 4 também, o professor, de fato, ele tem que apresentar de forma justa. E eu que estou no dia da escola, particularmente, eu vejo sempre os professores, principalmente da área de humanas, sempre fomentando o debate, escutando os alunos. Particularmente, eu não vejo imposição, assim. É porque, como o professor ele tem esse viés ideológico mais voltado à esquerda, pode dar a sensação que ele, talvez os professores de filosofia, sociologia, que aí são matérias mais subjetivas, né? O professor ele possa pender um pouco. Só que é um negócio muito difícil de mensurar, mas eu vou lhe falar que eu vejo a maioria dos professores, de fato, fomentando esse debate. Olha, não é o que eu vejo, não é o que muita gente vê. Pois é. Sinceramente. Eu vou só dar uma palhinha aqui rápida. Eu acabei entrando também pro movimento estudantil, que nem o Miguel, porque no colégio onde eu estudava, que era um colégio particular, inclusive, na campanha de 2002, os professores usavam broche do PT, davam aula com broche, falavam, faziam campanha, tinha um pôster do Lula no corredor do terceiro andar, onde eram as salas de aula. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei meio chateado com aquela coisa toda, passei no comitê do Serra, botei na minha mochila um monte de adesivo, cartaz e tudo aqui. Cheguei no colégio, quando os professores chegaram, era o colégio inteiro de Serra, pra tudo quanto é lado, onde tinha um adesivo do PT, tinha do Serra. Só pra ser do contra, porque eu era jovem, né? Só pra ser do contra. Como é que é? É só pra poder provocar, né? Exatamente. Aí o que o diretor fez, doutor Najib? Falou assim: isso é um absurdo. Eu falei: ué, por que é um absurdo? Vocês colocam um pôster do Lula no corredor e não posso colocar o adesivo do Serra na parede? É um subversivo esse garoto. Não pode, então não pode mais nada de política aqui. Eu falei: então ótimo, então tira o negócio deles de lá. Então, entendeu? Então sei que foi aí que eu vi e aí que eu entendi essa necessidade no movimento estudantil de uma coisa que, né, defendesse um pouco o aluno, que é uma esponja. O aluno é uma esponja. É uma coisa interessante falar. Doutor, vai lá. Né? Se esses deveres estivessem sendo respeitados, né? Então qual é a razão de ser da oposição da maior parte dos professores à escola sem partido? Por que essas pessoas não querem a escola? Se isso já está acontecendo, qual é o motivo da gritaria? Exato. Eu realmente não sei. E é uma coisa interessante a falar, o Escola Sem Partido não se propõe a criar uma caça às bruxas, uma inquisição onde polícias vão entrar dentro das escolas para avaliar se os professores... Não. O Escola Sem Partido se propõe a criar um canal de comunicação, um programa de conscientização dos alunos para que eles possam ter noção de que aquilo que está sendo ensinado para eles, ou então a forma que está sendo passada para eles pode estar errada. E eles têm que ter essa noção
Senão, quem que vai poder avaliar isso? Se o próprio professor, a diretoria e toda a organização da escola está compromissada com uma visão política e o aluno ele está sendo ensinado por aquele professor, como que o aluno vai ter a noção de que aquela história é certa ou errada? E aí a gente vai ter que voltar, o pai dele vai ter que entrar, o pai vai entrar em contato com quem? Com a própria diretora da escola? Tem que ter um canal de comunicação onde o aluno tenha noção do que vai acontecer e ele possa ter um local para fazer essa reclamação. É uma questão de cidadania, como o professor falou. Professor, você não concorda comigo que as aulas poderiam ser todas gravadas e transmitidas online? Eu não vejo nenhuma razão para que isso não aconteça, honestamente. Seria a essência máxima desse projeto, né? Não teria problema nenhum com isso. Para fazer isso, a tecnologia é super... Com o avanço da internet e tal, poderia ser até online. Tem tempo real. Realmente, olha, para você ter uma ideia, essa questão é muito importante. Nós não estamos defendendo isso. A Escola Sem Partido não defende a colocação de câmeras e para registrar a sala de aula e transmitir aula. Mas, teoricamente... Mas eu acho que seria uma boa ideia, eu acho uma boa bandeira. Fica aí para fase 2. Seria perfeitamente possível. Muito bem, galera, rapidinho. Vamos lá, Juan. Professor Najib, na verdade, eu só queria chegar a uma conclusão aqui com o senhor. Na verdade, eu concordo em grande parte desses pontos aqui, porque eles são muito subjetivos, eles já acontecem na prática do dia a dia, e é uma simples palavra que traduz isso daqui, bom senso do professor. Além disso, o meu questionamento quanto à escola de sem partido, que é por onde me coloco contra, são especificamente em relação aos seus pontos 5 e 6, que o Rafael vai aqui... então vamos entrar agora rapidinho. Vamos entrar. Daqui a pouco a gente continua, vamos lá. Vou falar logo os 5 e o 6, a gente debate os dois, é melhor, né? Vamos lá. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E o 6... O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Isso é interessante porque entra na questão de Grêmio, né, Grêmio estudantil. Então, vamos lá, Juan. Bom, então, professor, só para concluir minha linha de raciocínio. Eu creio que esses pontos 5 e 6, eles são pontos parciais. Parciais por quê? Na prática, ele sempre vai prevalecer para uma doutrinação ideológica. Então, cai naquilo que o Bruno falou agora no início do programa. Então, não tem como você mensurar na prática de sala de aula se a convicção do professor tem que alinhavar com o aluno A, que seja ele de direita, ou com o aluno B, seja de esquerda. Ou então pela concepção moral, que o aluno A, dentro da sua casa, acredita em certo assunto voltado para a sexualidade A, ou que o aluno B acredite voltado para a sexualidade B. Criaria um embate que, na prática, você não tem como mensurar isso. Mas claro que tem. Calma aí, Ed Pássaro. É só ele não entrar nesse debate. Se é um debate que divide a sociedade moralmente, você não debate ele. Não entra. É perfeito. É uma questão que não tem que ser debatida ali na sala de aula. Muito bem, doutor. Mas aí você vai restringir o livre debate? Deixa o doutor dar a explanação dele. Doutor, faz o seguinte. Aqui, por favor. Vamos fazer o seguinte, doutor. Só para deixar claro, o Juan, essa foi a única regra do projeto que eu não escrevi. Eu copiei do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu li. Que tem força de lei no Brasil. É um tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil é signatário e que vale no Brasil como lei. Do ponto de vista da hierarquia das leis, só está abaixo da Constituição Federal. O artigo 12, item 4 da Convenção Americana diz assim: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Os professores, Juan, já são obrigados a respeitar esse direito dos pais. Por que eles são obrigados a respeitar? Porque isso é lei no Brasil. Então, o professor que desrespeita esse direito dos pais, já pode tomar um processo por danos morais. Então, não é necessário que o projeto Escola Sem Partido seja aprovado para que isso aconteça, porque esta lei já existe no Brasil. É a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Vamos lá. Como é que um professor de uma escola pública, porque na escola privada é muito fácil resolver isso, existe uma coisa chamada contrato. Então, o professor está autorizado a promover os pontos de vista religiosos e morais que estão autorizados contratualmente pelos pais. Mas como é que se resolve isso na escola pública, onde não existe contrato? Uma escola pública que tem uma clientela, um público extremamente heterogêneo do ponto de vista religioso e moral. Como é que um professor cumpre esta lei que já existe no Brasil? É muito simples.
como disse alguém aí, que eu não sei quem foi, basta não tocar nesses assuntos. É o gênio, Édipo Gênio. A lei não permite que um professor transmita aos filhos dos outros, as pessoas que não são seus próprios filhos, os seus valores religiosos e morais. Ele tem direito de fazer isso com os filhos dele, mas não com os filhos dos outros. Professor, entendeu? posso só finalizar com uma linha de pensamento aqui, em cima do que o senhor acabou de falar? Inclusive, eu estou com o artigo 12, inciso 4, aqui do Pacto de São José da Costa Rica de 1969, que, na verdade, como o senhor bem disse, está escrito aqui claramente, os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito. Eles têm o total direito que seus filhos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com suas próprias convicções. Agora, isso não significa que dentro de uma sala de aula o professor estará induzindo ou obrigando o aluno a acreditar. Sim. Não, isso se ele tem direito, se ele tem direito, isso significa que o professor deve respeitar esse direito. O que você está dizendo é que você está dando uma carta branca para o professor não respeitar um direito que está ali quase a nível de Constituição. Vamos lá, gente, rapidinho, só um minutinho. Doutor, só um segundo que... O verbo que é usado pelo Pacto de São José é receber, não é dar. O projeto não diz, os pais têm direito de dar aos seus filhos a educação. Não, ele diz, tem direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias. Se fosse o verbo dar, os professores também poderiam dar. O pai está dando, o professor dá, o vizinho dá, e todo mundo dá. Parece a campanha do Serra. Agora, no caso, não. Não, o Serra comia todo mundo. Comia, como diz o Serra, né? O fulano. Exatamente. Que bom, doutor Najib, você entendeu a piada. É isso. Então, professor, eu quero aproveitar para fazer a pergunta sobre o item 6, porque você diz que o professor não pode deixar que ocorra os itens anteriores. Como é que o professor faz isso? Vamos armar os professores que nem o Trump quer fazer? Ele é autoridade, ele tem poder dentro de sala de aula. Se não tem, deve ter. Mas como é que faz? Que os professores hoje, muitos professores hoje, não querem exercer a autoridade com medo que se confunda isso com autoritarismo. Os professores têm autoridade, têm o dever de exercer a autoridade para impedir que terceiros façam aquilo que ele próprio não pode fazer. Mas como é que faz? Como é que faz? Porque isso aí eu acho assim, beleza, tá escrito, mas eu sou professor, tô lá, chegou o cara do Grêmio, abriu a porta, entrou, vou fazer aqui, saia daqui! Não, olha, o professor tem que ter... Eu vou botar uma arma em cima da mesa, assim, que nem o Trump mandou, aí pá! Não, e tem outra coisa, só um minutinho, quando o Grêmio entra, de vez em quando o professor até sai. Não tem o que fazer, cara. Vai fazer o quê? O Grêmio entrou, invadiu a sala, você vai fazer o quê? Mas isso é um absurdo. Não, eu acho que... é completo absurdo. Não, eu concordo, também acho desrespeito. Mas vai fazer o quê? Se tiver filmado, depois eu mando malhar o cara na internet. Mas eu não tenho o que fazer. O Miguel não. tá doido pra filmarem as... Eu adoro, até porque eu acho que a minha aula é muito boa. Eu queria promover pra todos. Aí vê se aprende um pouco de hidráulica. Meus alunos que estão assistindo aí que o digam. O rei dos mictórios, o Miguel Fernandes. Então já entrei aqui, Pontes, já tô falando. Entra lá, vai lá, Pedro. Deixa eu ler alguns comentários aqui do Facebook. Que tá pegando fogo pelo Primeiro bicho, né? falar da nossa amiga aqui, Fernanda Galvão. Fernanda Galvão, saudade. E ela saudade, um recado pra você, então vamos censurar todo mundo, né, Ponzi? Não pode cartaz, broche, nada. O erro do diretor foi a falta de debate, pelo amor de Deus. É verdade, pode ter sido. São os comentários do Facebook. Não, você não vai debater hoje. A Galva é quase uma comentarista nossa aqui, hoje. Eu preciso rebater isso. A Galva, ela quer que a escola vire um ambiente, um palanque de debate político. Não é isso. Ela tá criticando o que o Pontes falou, que era errado ter cartaz lá. É errado ter cartaz. Eu acho bom ser um espaço de debate político. Pô, mas de político partidário? Pode ser também, mas não político pro professor partidário? Que isso, cara? Você vai fazer campanha de escola. Então olha só um minutinho, só um segundo. Professor. Opa. Doutor, vamos agradecer aqui, agora a gente vai cair no pau aqui até acabar o programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. É um prazer. Muito Verdade, obrigado. muito obrigado, hein? Muito obrigado, Sensacional sua Muito participação. obrigado. Obrigado aí, Miguel. Então, parabéns aí pelo debate, um debate aberto. Legal. Eu gostei demais de falar com vocês. Espero que o programa repercuta bastante. Tá bom? Compartilhe no seu Facebook, por favor. Na Escola Sem Partido também, compartilhe, está precisando de curtida, meu doutor. Ajuda a gente aí. O pessoal da direita que acompanha aí Sem Partido. Abração, tchau. Um abraço, tchau. Obrigado, professor. Muito bem. O que está acontecendo aqui?
O que tá acontecendo? Estão ligando. Ah, estão ligando pro programa? Estão ligando. Atende aí, quer atender? Alô? Muito bem, vamos voltar aqui à questão que é a seguinte. Qual era o debate que estava tendo agora? Eu tava lendo os comentários. Lendo o comentário do Facebook. Calma aí, vamos lá, continue. Fefe Milanello. Professor não pode tudo, não. Os pais têm o direito de educar seus filhos dentro de conceitos morais, sexuais, religiosos, etc. Bruno Valentim, ensinar é muito mais do que cuspir datas e itens. Não há como falar sobre Revolução Russa, feminismo, reforma protestante, etc., sem esbarrar em política ou ideologia em algum nível. É Tem vários outros. Calma aí, vamos lá, Bruno. Ale Ferreira falou, eu apoio escola Deixa sem ele comentar aqui, Brunão, comenta aí. Eu vou entrar novamente na questão do que eu falei no início do programa. A questão da semântica. Sim. O problema é que o brasileiro hoje, infelizmente, ele tem uma capacidade de interpretação de texto um pouco complexa, né? Um pouco complicada. Então, olha só. Uma coisa é você dizer que a escola sem partido quer amordaçar o professor. Ou seja, falar o seguinte, não pode debater política na escola. Aí o cara mandou um comentário aqui agora no Facebook. Como é que eu debato a Revolução Russa na aula de história sem falar de política? Mas ninguém falou que ele está proibido de debater a Revolução Russa. O que ele estaria proibido pelo projeto? Eu não estou nem defendendo. Calma aí, Bruno. Capitalismo do bem e socialismo do mal. Tem alguém ligando no programa. Alô? Oi, Oi, quem fala? é Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem? Você fala da onde? Eu falo do Recreio. Do Recreio dos Bandeirantes. Isso. Muito bem, tá frio aí? Tá chovendo? Não, tá normal. Tá normal? E aí, gostou do programa? Tá ouvindo o programa? Gostei, tô ouvindo sim, mas quando... Não sei quem foi que foi falar aí. Eu queria pedir uma pizza, pô. Pode ser. Vou reclamar, né? Que ela tá ouvindo, pô. Vou reclamar. Vamos lá, diga. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, Carla. Alguém foi falar sobre um assunto que achava que estava errado e foi cortado. E justamente quando interessava. Qual era a parte? Quem era? Você lembra? Eu não lembro, não sei se foi Rian. Juan. Ah, o Juan. Juan, você Foi está falar sendo algo que requisitado. realmente Boa noite, Carla. acontece e ele foi cortado. Boa noite, Carla. Qual seria a sua dúvida em específico? Você quer que eu retome meu ponto de vista? Pode ser. Isso, porque você foi cortado pelo que eu observei, não deixaram você falar. Ah, mas aqui nesse programa é assim mesmo, quer ver? mas isso Olha é- só, ele é assim. isso não é novidade de ser cortado aqui do programa Bomba Atômica! A cara de todo mundo. Tô brincando. Bom, a tá aqui gente ainda. tinha uma pessoa de audiência, mas fizeram. Tô brincando, Carla, você tá aqui ainda. Bom, Carla, Vamos lá, obrigado vamos lá, pela Juan. ligação. Bom, a minha linha de pensamento é muito parecida aqui com a dos colegas Pedro e Bruno. Para concluir minha linha de raciocínio sobre todos esses pontos, eu acho que é muito difícil você mensurar e você restringir ou cercear o livre direito de expressão e a opinião do professor dentro de sala. Esse é um ponto. E nós temos que ter em mente que nós somos um país continental, um país diverso, um país miscigenado. E a restrição de debate nada serve para resgatar a nossa história, para construir o nosso futuro, para nos entender como ser humano e quem somos como nação. Então, não tem como a gente chegar dentro de uma sala de aula e simplesmente esquecer de debater um assunto ou impedir que o professor fomente um debate que o aluno vai ter fora de sala de aula. Então, nada melhor que um ambiente escolar, controlado, com a autoridade do professor, que possa ter esse amplo debate. Ninguém está falando aqui que a gente vai acabar com o entendimento da esfera privada. A gente está falando aqui, sim, sobre aumentar os níveis de debate e não restringir. Então, esse é o meu ponto de vista. A gente não pode nunca cercear a liberdade de expressão e o cerceamento das opiniões dos professores. Esse é o meu ponto de vista, que eu não consegui terminar, e muito obrigado por você ter ligado. Sensacional, você combinou com ela bom, por WhatsApp? gostei Como é que muito, foi? tá? Muito bem. Perfeito, pô, mandou muito bem, Juan. Aí depois verdade. ela fala, eu sou Kátia, eu sou a mãe do Juan. Não, é Carla. Perdão, Carla. Olha, hein? O Bruno reclama que o Ponzi não acerta o nome dele, ele não Bom acerta o nome trabalho, do parabéns ouvinte. aí pela rádio. Obrigado, Tá trazendo aí pessoas à altura do Juan. Isso aí, brigadão mesmo pela sua audiência aí. Valeu, obrigado. Olha só, Tchau. eu queria, homenageando ela, também complementar o meu raciocínio. Sim. E dizer o seguinte. Como eu falei de interpretação de texto e de semântica, eu tô falando desse assunto, pode parecer uma coisa meio maluca falar disso, mas é que eu não tô nem aqui fazendo um juízo de valor sobre o projeto Escola Sem Partido. Eu não vou nem dizer se é bom, se é ruim, não tô fazendo juízo de valor. Eu só quero dizer uma coisa. Em nenhum momento foi falado impedir o professor de opinar. Foi falado impedir
o professor de impor sua opinião. São verbos distintos. Não, e é uma coisa interessante. é opinar. Vai no dicionário e lê, opinar. Outra coisa é ler lá, impor sua opinião. Uma coisa é o professor falar assim, caro aluno, eu votei na Dilma, mas você vote em quem quiser. Outra coisa é o cara dizer, caro aluno, eu votei na Dilma e pra tirar 10 tem que votar igual a mim. São coisas distintas. E é interessante que eu acho que nem mesmo terminar o programa, eu acho que nem mesmo a esquerda defende que um professor possa impor uma coisa dessa, porque na medida em que o professor começar a impor o oposto, o lado contrário, a esquerda também não vai gostar. Se o professor chegar lá e falar, eu quero que vote Bolsonaro, aí a esquerda vai falar, que absurdo! Então, não é bom em nenhum dos lados que alguém queira impor sua opinião. Opinar é legítimo, é um direito constitucional e inalienável do ser humano. Outra coisa é dizer, eu mando em você e você tem que pensar igual a mim. Esse é que é o problema. Mas, Bruno, a questão é a seguinte, só pra complementar o que você falou aqui, a figura do professor é uma figura de autoridade dentro da sala de aula. Claro. Ele é um formador de opinião. Concordo. Os jovens estão ainda formando a opinião deles. Quando ele dá o voto dele para os alunos, ele tá bem ou mal, na minha opinião. Então, por isso eu acho que caberia o bom senso. Então, eu acho que caberia sempre o bom senso do professor de dizer, o meu voto é esse, mas você tem o direito de votar diferente. E nós vamos aqui debater com uma forma plural e neutra. Eu acho que cabe ao professor ter o bom senso de dizer, essa é a minha opinião, mas você, aluno, pode ter uma opinião distinta da minha, ou igual à minha. Claro. É o seu direito. Muito bem, vamos aos tchauz. Pedro Cavalcante. Então, gente, eu vou tentar falar, vou me despedir aqui de todos. Eu queria muito falar sobre o item 6. Vou falar muito rápido aqui. O item 6, ele simplesmente vem para amordaçar os movimentos sociais. Quando você pega e quer transformar o professor em um censor da escola, depois do que a gente passou aqui na ditadura, é um absurdo. Então, o Escola Sem Partido, quando bota esse item 6, já está dizendo o seguinte, eu quero amordaçar a escola e eu não quero criar o debate dentro da escola. E vamos ali pro Rafael. Vamos lá. Telefone, alô? Mais um. Oi. Tá bombando hoje. Oi, quem fala? É Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem? Tá falando da onde? Estou falando aqui do Recreio. Do Recreio também? Recreio mesmo, estou ouvindo a rádio. Hoje a gente que tá indicando, Hoje a gente tá bombando do Recreio. Maravilhoso. A questão do Recreio é politizada. Maravilha. Amém. Muito bem. Vem só uma pergunta, Cláudia. Você costuma ver aqueles crocodilos que tem ali no lago do Recreio? Ali? Graças a Deus, não. Já chega os crocodilos que eu vejo todo dia por aí soltos. É verdade. Vamos lá, Cláudia, sua Não, agora sério, eu acho que resumindo assim, o que está sendo dito em relação ao ensino, eu acho que o que falta no ensino é voltar a ensinar o que é cidadania. Quando você ensina o que é cidadania para um povo, tudo melhora, né? Eu acho que não importa em quem vai votar, em que religião você vai seguir, o que importa é as pessoas saberem que elas têm direitos e que elas são livres para escolher e devem ser respeitadas pelas suas escolhas. Muito bom. Direitos e deveres. Direitos e deveres, exatamente. Hoje todo mundo só quer os direitos, não sabe os deveres. Agora, a gente tem que aprender que votar é um exercício da soberania. Então as pessoas têm que saber que um candidato não está aqui para dar dentadura, dar cesta básica, tem que saber para que o prefeito serve, para que o governador serve, para que o deputado serve. E isso as escolas não fazem mais. Muito bem, gente. É o seguinte, muito obrigado, Cláudia. Só pra corrigir aqui, ó. Pra encerrar. Não é crocodilo, é jacaré. Então pose, jacaré do seu jacaré, jacaroa, tem tudo. Fone aí, alô. Tchau. Gente. Cláudia, muito obrigado, gente. Um beijo. Uma coisa séria aqui, pô. Ainda tem urgência. A Ju fez o TCC dela. Que você falou do TCC foi a constitucionalidade do projeto Sem Partido. Galera que tem interesse, procura aí. Eu vou ver se a Ju consegue disponibilizar isso pra internet e a gente colocar no nosso site. É a gente já estudando e projetos sendo desenvolvidos de estudo sobre o Escola Sem Partido. Eu acho isso muito importante. A gente tem que desenvolver o debate nessa área. É importante isso. Peraí.
Alguém quer falar? Ainda tem audiência. Vamos lá, gente. Essa foi a nossa pauta de hoje, Escola Sem Partido. O Najib participou, foi sensacional. Cada um teve a sua opinião aqui. A minha opinião foi essa, realmente, que eu acho que exagera um pouco. Opinião, porque você não pode dar na rádio. Não, a minha opinião é que Escola Sem Partido eu acho que exagera um pouco, tem que ter mais bom senso. Mas também não pode ter muita... realmente estão querendo impor muita ideologia nos alunos, é a minha opinião. E professor não tem que declarar voto, isso pra mim isso é um absurdo. Não, tem que declarar, pode declarar porque é um direito constitucional. Não, mas na agora a escola... Não, não acho. Mas tem poder. Tem poder? Não. Ele é uma figura de autoridade. Mas, Rafael Paz, vem pra cá, me representa. Porque o professor ele tem que transformar a escola. Gente, continua aí. O professor ele tem que transformar a escola num espaço de debate, transformar a escola num espaço de pensamento crítico. A gente tem que fazer com que a escola debata, discuta, pra gente não formar cidadãos alienados. Ou seja, a escola deixa de ensinar português e matemática e vira uma plenária do PSOL. A escola vira uma plenária do PSOL. Muito plenária. Segundo o Pedro, a escola tem que ensinar como você debater politicamente, convencer pessoas na Cinelândia a votar no seu partido. Tem que ter bom senso. A escola tem que ensinar português, matemática, raciocínio lógico, interpretação de texto. Olha só. Se soubesse interpretação de texto, não ia ser convencido do cara do movimento social a ir pra urna. Não, é verdade. Eu acho que a minha defesa, a nossa... Mas a questão é a seguinte. Todo mundo uma boa. Escrito é importante. Gente, mas olha só. A partir do momento que o cidadão tem pensamento crítico, obviamente que ele vai ser de esquerda. Não tem... Acabou. Pedro Cavalcante acabou de explicar o porquê de existir o Escola Sem Partido. O professor acha que se ele fizer o trabalho dele bem feito, o aluno vai ser de esquerda. Não, tem que levar, por exemplo. Olha só. Declara seu voto tá errado, que ele é uma figura de autoridade. É isso aí, exemplo. Olha, eu acho que segundo Escola Sem Partido, a gente transforma logo a escola em um convento. Boa! Também. Sem expressão. Não. Convento não, porque não pode ter religião. Não pode falar de religião. A retórica da esquerda, você vê. A gente diz que o professor tem que apresentar os dois lados. Ele vem aqui e fala que não pode apresentar nenhum lado. Quem falou isso? Não, Ele acabou de falar que tem que virar um convento. Não pode convento. Religião não pode. Religião não pode. Meu caro Religião não pode. Eu acho que a escola sim que tem que apresentar todos os lados possíveis e debater quanto mais melhor. Tá bom? Mas o problema é que o professor só tem um lado. Gente, não, o professor só tem um lado porque é o melhor lado. Ele escolheu. Compartilha, um abraço. Até semana que vem, valeu, gente. Tá vendo? O que você achou? O que você achou do programa hoje? Eu sou total defensora da Escola Sem Partido. Eu acho que em temas de moral e civilidade... Você acha que você concorda? Eu quero fazer uma pergunta. Como você falou... Mas o Grêmio tem que entrar na escola, na sala de aula. Depende. Você quer tirar o Grêmio da escola, Vena? Não quero tirar da escola, mas no horário de aula ele tem que pedir ao professor pra entrar, gente. Mas ele pede. Não, mas pela Escola Sem Partido ele é o censor. Eu quero fazer uma pergunta. Pedro Cavalcante, peraí. Eu quero fazer uma pergunta ao Pedro Cavalcante. Pedro Cavalcante, você na sua aula diria para um aluno que ele tem tanto direito de votar no Lula quanto no Bolsonaro? Óbvio. Então, mas aí depois você diria, mas o Bolsonaro é ruim. Não, eu falaria o meu voto. Você falaria que você é Lula? Sim. Não sou Lula, não sou Lula não gravo isso não, sou Ciro. Mas agora, hipoteticamente, falaria assim, eu sou Ciro, eu vou votar no Ciro Gomes e você tem que olhar a proposta de todos os candidatos para escolher o Ciro. Tá, então tudo bem. É esse que é o certo. Dizer que o aluno tem o direito de votar em quem quiser, embora o professor tenha a sua opinião, eu acho que é correto. E tem que estimular, agora, não pode querer proibir o aluno de ter opinião A, B ou C, pô. Não, e tem que estimular, inclusive, que o aluno pesquise. Só escolha a partir do momento que você pesquisar e ouça as propostas e saiba o que fala cada candidato. E isso é pensamento crítico. Mas é isso crítico é ter informação, pesquisar e formar a sua opinião. Mas aí você fala... Não é virar manada de um... A Vera, encerra pra gente. Esse foi o programa de hoje, gente. Tem uma galera aí vendo mesmo. Uma galera mesmo. Semana que vem tem mais. Curte e compartilha. Pode fazer a parte 2. Pode fazer a parte 2. Tem muita coisa pra falar sobre Escola Sem Partido. Pode ter uma parte 2 semana que vem. Galera, um abraço. Fica de olho aí. Beijo, Lelê. Beijo, Luciana. Bruno Valentim. Guga Pereira. Cantanilha, toda a galera. Beijo pra você, Catarina. Todo mundo, gente. Um beijo. Abraço. Tchau. Continua compartilhando aí com os amigos, família, todo mundo. O debate continua nos comentários e até a próxima. Obrigada.